Fala pessoal, aqui é o Juvenal. Essa semana o Bitcoin ele rompeu aí alguns pontos importantes no gráfico, né? Agora a pergunta que fica é simples, né? Isso aí foi armadilha ou o mercado ele pode realmente estar retomando uma alta? Quando esse vídeo ele estiver no ar, provavelmente o Fed já vai ter tido a resposta com relação aos juros, né? Como eu estou gravando antes, o ponto principal ele não muda, tá? Porque depois de uma reunião como essas do Fed, o que mais importa não é essa primeira reação do mercado, é o que o mercado vai fazer nos próximos dias. Então, a pergunta agora é simples, né? Depois do Fed, o Bitcoin ele vai continuar com essa força ou ele estava só aí numa resistência temporária? Porque até aqui, mesmo com o macro frágil, o petróleo aí sendo pressionado, né, a inflação ela começa a voltar para o radar, o Bitcoin ele segurou bem melhor aí do que muita gente esperava. Isso acaba chamando atenção, né? Mas basicamente agora, segurar só bem não basta, né? Agora a gente precisa ver o mercado provar que esse movimento vai ter continuidade ou não. No final desse vídeo eu vou para o gráfico e a gente vê as regiões aí que o Bitcoin precisa defender ou romper para essa leitura ficar mais forte. Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente lê o mercado com macro, fluxo, estrutura, sem fantasia. O ponto de hoje é simples, tá? Não basta a gente olhar aí o que saiu no Fed, né? A gente tem que olhar como o mercado vai absorver isso. Porque em evento assim, né, grande, de grande impacto no mercado, quase nunca o movimento termina no primeiro candle, no primeiro dia. O mercado geralmente ele reage, ele acaba distorcendo, ele corrige só depois que ele digerir, que ele mostra aí a direção real, né? Então o foco agora não é a gente adivinhar qual vai ser a reação imediata. O foco é a gente ver se o Bitcoin ele consegue manter uma estrutura depois disso. Porque num ambiente como esse, o normal seria mais fraqueza realmente. E não foi isso que aconteceu até agora. Só que agora ele precisa provar mais. O Bitcoin realmente precisa provar que ele tem uma força de verdade nesse momento. Então, não é só ele subir aí no intraday, não é só ele dar um pump rápido, não é só agora ele reagir bem aí por algumas horas. A força real é agora ele segurar alguns níveis importantes que a gente tem que segurar, manter essa estrutura e mostrar essa continuidade nos próximos dias. E se isso acontecer, vai melhorar bastante a leitura do mercado. Se não acontecer, então basicamente era só um respiro temporário aí dentro de um macro bem frágil. E aqui é importante, tá, a gente manter a cabeça no lugar, porque o macro ele não está nada resolvido. O ambiente ele continua muito sensível, o petróleo continua pesando, né, o ponto central nisso, então a inflação ainda está incomodando. Basicamente não é hora da gente ficar eufórico. O ponto também não é dizer que o mercado virou. O ponto é só a gente reconhecer que mesmo com esse cenário ruim, né, o Bitcoin ele está reagindo melhor do que o esperado. Então isso merece uma atenção. Mas agora a gente precisa realmente de uma confirmação. Vamos para o gráfico, vamos ler aí o que está acontecendo e qual que é o cenário mais provável e o que a gente precisa ter aí depois do Fed, agora para os próximos dias, para a gente mostrar aí uma estrutura mais forte de mercado. No gráfico do Bitcoin a gente tem algumas coisas interessantes, tá? A gente vem subindo aí há vários dias seguidos, 3, 6, 8 dias de alta consecutivas. E no meio disso a gente rompeu aí médias importantes, tá? Já estamos acima da média de 20, da de 7 dias e principalmente a média de 50 dias, que é uma média importante. Então, todo esse movimento de alta, agora, obviamente, é muito comum e esperado a gente ver uma correção, uma fraqueza aí de curto prazo, até para retestar alguns pontos importantes, e a gente vê se o mercado ele vai retestar e continuar o movimento de alta ou se ele vai perder e fazer disso um falso rompimento. A princípio está bem interessante, tá? Essa correção que a gente está vendo aqui, ela é bem esperada, ela pode até mais profunda, que ainda vai continuar dentro do esperado, dentro do normal. A gente rompeu essa região desse caixote aqui,
Ainda, claro, sem uma confirmação forte, uma retomada, mas já rompemos esse caixote aqui, o que é bem interessante. E se a gente for também para outros ativos, vai para o Ethereum, mesma estrutura, rompeu também a média de 50. Se a gente vai para as altcoins menores, rompeu também, vai para as altcoins no geral, rompeu também. Então isso a gente vê que é uma estrutura que se repete também nos outros ativos do mercado cripto, que é bem interessante, tá? É algo que a gente tem que ficar de olho. Então agora o ponto é, a gente precisa fazer uma confirmação e retomar a alta, vindo em direção aqui à média de 100 dias e possivelmente até romper. Muito provavelmente não vai romper de primeira, né? Deve fazer uma resistência, lateralizar para depois ganhar uma força e fazer um rompimento. Esse é o cenário ideal. Ou o mercado volta e faz um falso rompimento aqui. O Fed, a reunião do Fed deve fazer um bom efeito nisso. Provavelmente quando você estiver vendo, a gente já vai ter aí uma definição disso, se o mercado acabou rompendo ou o mercado ganhou força para cima. Claro, o importante é ver fechamentos diários, o intraday pode ter bastante volatilidade aqui, então não é o ponto mais importante. Outra coisa interessante que a gente pode ver aqui, indo para o ouro está perdendo a média de 50. Então, o ouro está perdendo a média de 50, enquanto o Bitcoin, o mercado cripto, está rompendo para cima. E se esse movimento continuar, pode ser bem interessante. Então, agora vamos aguardar, vamos ver qual vai ser a continuação disso. E o recado de hoje é esse, né? O Fed provavelmente já falou enquanto você está vendo esse vídeo. E o que importa agora é como que o mercado vai digerir isso agora nos próximos dias. Então até aqui o Bitcoin se segurou melhor do que muita gente esperava, mas agora realmente precisa provar que isso não foi falso, que isso realmente é uma força real. Então a gente vai ver nos próximos dias se isso é temporário ou uma força real. Se você curtiu esse vídeo, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha, o que vai acontecer. Isso é só uma força temporária, o Bitcoin vai perder ou se realmente ele vai segurar essa estrutura que ele está criando e vai retomar as altas. Valeu, te espero no próximo vídeo.